Bem, acho que começou. Vamos iniciar. Eu sou o professor Marcos Repa, do Instituto de Cinema. E hoje, agora a gente vai começar um debate junto com o professor Jorge acerca de filmes de ação que modificaram um pouco e ajudaram, né, contribuíram para a linguagem cinematográfica. E a gente separou alguns filmes mais, digamos assim, interessantes do ponto de vista narrativo, mas ao mesmo tempo a gente tem uma nova colaboração para algumas histórias, né? No sentido de trazer elementos discursivos. Eu vou ficar mais ou menos atento a essas questões de método e mesmo de linguagem em alguns casos, né? Por exemplo, no filme do Mad Max, do Rambo, ação propriamente dita, mas que a gente vê que tem alguns assuntos interessantes sendo discutidos, né? E agora o professor está entrando na live. Ô, Oi, senhor Jorge, boa Marco. noite. Boa noite, tudo bem, meu caro? Tudo bem? Tudo bom. Eu fiz uma pequena introdução aqui, como a gente Claro. pôde trabalhar um pouco dessa linguagem do cinema de ação, né? Eu tinha pensado assim, de, por exemplo, imaginar um caso do Mad Max, né? Mas o que você observa nele assim de potencial para uma narrativa mesmo, né? Desse tipo de ação? Cara, eu acho que o Mad Max, o primeiro, né, o que vale de 1981, eu acho que ele é interessante porque primeiro, ele dialoga diretamente com o tipo de perseguição de carros automobilísticas que o John Frankenheimer já lança que o William Friedkin já lança no Operação França, né? Filme com o Gene Hackman de alguns anos antes. Mas o que me chama a atenção no Mad Max é como ele potencializa a ação e a tensão causada durante uma perseguição de carros. Ele até reedita isso na Estrada da Fúria, mas ele começa fazendo isso no Mad Max. E o que destaca isso é como ele consegue filmar a perseguição de carros primeiro que num deserto, o que obviamente vai servir de referência para um monte de gente depois, certo? Mas como ele consegue aproximar a câmera da ação, da velocidade dos carros envolvidos naquela perseguição. E isso vai servir de modelo para tudo que vai ser feito depois, né? O Viver e Morrer em Los Angeles, que o William Friedkin vai fazer no meio dos anos 80, até o Matrix, a perseguição de carros que eles fazem no segundo, né? Eles constroem a estrada para isso, mas isso tudo começa lá atrás, com o Mad Max. Sem os mesmos recursos tecnológicos que as irmãs Wachowski tinham quando foram fazer Mad Max 2, ou Matrix 2, né? O que você acha, Marco? Eu fiquei curioso principalmente na questão do filme, para mim, do Mad Max. A primeira vez que eu vi, eu era mais adolescente, não entendi direito de como ele tinha feito algumas cenas, principalmente alguns clichês, né, de linguagem cinematográfica, carros voando, coisas explodindo, etc. Mas depois, percebendo agora, mais maduro, tem um quê ali já de perseguição, porque a história é basicamente na estrada, né? Não tem nada além disso, né? É um vazio total, né? E em um lugar meio árido demais, né? E tudo precisa de carro para fazer, então acompanha mesmo esse mundo da velocidade, né? Quando o personagem do Max descobre o carro que está sendo recém-construído, Sim. A ideia do mecânico, depois ele sai com a família andando com o carro, a perseguição, né, que a mulher dele arranca a mão de um dos gangsters, né, que ficam naquele grupo de motociclistas, e mesmo a moto, né, o barulho, o som, né, do filme é muito interessante, porque parece que realmente você está dentro dos carros, né? Exato, Em alta velocidade. Mas você sabe que eu estava falando dessa perseguição automobilística também, me remeteu ao Mad Max 2, né? Mas isso eu não vou nem entrar no detalhe, mas porque ele faz aquela releitura que ele faz dessa perseguição em Mad Max Estrada da Fúria, ele vai fazer mesmo em Mad Max 2. E como ele faz isso, já de posse das tecnologias que a gente tem hoje, como ele consegue dar uma pegada muito mais realista.
para o que ele fez em 1981, 1982, né? E como ele lança tendência, né? Como a perseguição automobilística ela é revolucionada depois que ele faz o Mad Max, né? E eu fiquei espantado porque eu não lembrava da história do nitroso, né? Daquele elemento Sim, que você dá sim. mais potência no carro. Eu não lembrava que tinha começado nos anos 80 já esse tipo de turbinado, né? Para mim era algo anos Pois é, e 90 aí você final, vê, quase 2000, né? pois é, e aí você vê de onde Velozes e Furiosos, de onde eles tiram a ideia de você ter um carro todo turbinado em função do nitro, né? Começa ali. E é interessante como ele constrói, ele entra nisso conforme ele entra nessa questão da perseguição, criando todo um universo apocalíptico, né? Onde os carros realmente são as armas que eles utilizam para combater uns aos outros. O carro deixa de ser apenas um veículo, mas ele também vira uma arma. E faz sentido para o mundo atual, né? Os carros ficaram muito mais velozes e muito mais fatais, né? Sim, sim. Do ponto de vista. E ali a ideia de acelerar a todo custo, né? O policial paga caro por isso 2 vezes, né? Na moto dele. Exato. Sofrendo 2 acidentes, né? Agora, um outro filme de ação que eu acho que ele lança uma tendência e com uma pegada totalmente distinta do Mad Max do George Miller, e que depois foi apropriado por esse cinema militarista que vai vigorar a partir dos anos 80, anos 90 nos Estados Unidos, é Rambo. Porque o Rambo mas eu do senti Ted... um pouco do Mad Max, viu? Essa ideia do militarismo ou a instituição policial às mínguas, né? Tem uma cena do Ganso brigando com um dos prisioneiros, em que ele fala que eles cometeram o crime, né? Mas de repente, naquele mundo mais apocalíptico, a lei não vale tanto quanto as vontades particulares, e o Rambo coloca isso bem logo no começo, né? Quando ele entra naquela cidade. Você sabe, mas é que eu acho que o Rambo, ele é um cinema de ação, mas que não foi construído num primeiro momento para ser o cinema de ação que ele vai se tornar a partir do Rambo 2. Porque o Rambo 2 até o Rambo 1 era um filme de até certo ponto crítico à maneira como os Estados Unidos viam a maneira como os americanos viam os veteranos de guerra do Vietnã. Eu acho o começo do Rambo, ele tem um exercício de linguagem ali, porque em 1 minuto e 20 ele conta quem é o Rambo, da onde o Rambo vem e o que o Rambo quer para a vida dele. E tudo isso ele conta em uma rotação no próprio eixo da câmera. Ele não faz nada com a câmera, a não sei esperar o Rambo chegar, aí a câmera acompanha o Rambo e mostra o que o Rambo quer para a vida dele naquele futuro idílico, paradisíaco, ensolarado. Em 1 minuto e 20, o Ted Kotcheff, que não é um cineasta de renome, ele consegue apresentar o Rambo e o que o Rambo quer para a vida dele e de onde ele vem. Daí sim, mas aí o Rambo ainda continua. Ele é um filme de ação de pegada clássico, né? Porque ele é um filme de ação de perseguição entre indivíduos, mas que ainda tem essa crítica social à maneira como o país vê os veteranos de guerra. Certo? Então, só que aí o Rambo vai ditar uma tendência, né? O indivíduo, um exército de um homem só que vai enfrentar tudo e a todos e saindo ileso. E o cinema de ação se torna isso, né? Em partes ele cumpre, né, pensando a grosso modo, a ideia de jornada do herói, né? Ele passa pelas provações, se alia aos inimigos, tem a sua redenção na parte final, né? Tem aquele colapso nervoso. Mas a todo instante ele é lembrado como um indigente, né? Ele é um indigente. Esse que é o mais pesado.
As forças, a polícia provinciana o trata como se ele não fosse ninguém, até descobrir as verdadeiras informações dele junto com os generais do exército, né? Então, mas mesmo assim, ele ainda é visto como um pária. Porque na cabeça daqueles policiais, daqueles xerifes, ele é o cara que fez os Estados Unidos perder a guerra. Então esses caras eles têm que ser varridos por debaixo do tapete. Então tem uma crítica social ali. E é interessante como esse personagem que foi construído para ser um lembrete de como os americanos veem os seus veteranos, ele é ressignificado a partir do Rambo 2 e vira um exército de homem só indestrutível. E que depois vai virar... Ele é contra a cidade inteira, né? Isso que é o mais curioso. Porque você fica do lado do Rambo. Você fica do lado do Rambo. Porque ele não é um... Como é que chama aquela figura? Ele não é um proscrito, né? Na realidade, querem esquecê-lo, querem colocá-lo no ostracismo, mas na realidade ele quem está com a razão ali. Ele quer ser tratado como um indivíduo, ele quer ser lembrado disso. E é incrível como depois, a partir do segundo, ele vira outra coisa. Ele está muito bem resolvido com o seu passado, ele está muito bem resolvido com tudo, e ele volta para o Vietnã para resgatar o Coronel Flottman. Na minha visão, chega a ser um crime o que fazem com o Rambo depois. Porque ele vira um herói tradicional, indestrutível e musculoso. Em partes, o primeiro filme deixa esse lado deles ter aquele potencial do instinto de sobrevivência, né? De uma lei da selva. Em algum momento ele fala que a lei da cidade não funciona para ele durante a caçada, né? Exato. Porque ele tem outros códigos e leis que ele consegue operacionalizar naquele universo. Exato, né? Exato. Ninguém entende, né? Ninguém entende. Ele tem outras leis, ele tem outros códigos, ele foi criado por outras referências. O código da civilidade não vale para aquele homem. E aparentemente dava para fazer essa pinça com o Mad Max, porque também fala no Mad Max 2 vezes da questão da lei e da ordem, né? Se a gangue de motociclistas não respeita a lei, os policiais que de algum modo tentam autuar, quem é muito bonzinho acaba ficando para trás. E aí, por isso que o Max, depois de tudo... Ele tem que se aproximar daquela gangue. Ele se aproxima, se torna igual, né? De algum modo se torna igual, porque começa a operar por outras leis e códigos que não são mais institucionais, digamos assim, né? De uma estrutura organizada e hierárquica, e passam a ser a figura do quase justiceiro, digamos assim, né? Exato. Que tem muito apelo popular, né? Se a gente imaginar assim... Não, eu acho que o mundo, ele dá uma inflexão, ele dá uma guinada conservadora nos anos 80, como está dando agora, mas ele dá uma guinada conservadora, e a audiência começa a querer ver esse tipo de herói. Sim. Tanto que aí você tem os genéricos do Rambo, né? Você tem o Braddock do Chuck Norris, né? Que ele é igualzinho o Rambo, só que com uma versão genérica dele. E você tem o rival dele que está à altura, que é o Arnold Schwarzenegger no Comando para Matar. Isso. Que depois até tá uma referência no filme do Cobra, mas no Predador, desse referencial um pouco mais antigo, né? Desses heróis mais musculosos e viris, né? Cara, mas você sabe que você tocou num ponto importante que eu acho que tem considerações importantes. Já que você falou do Cobra, cara, acho que devia falar do Cobra. O que você acha do Cobra? Olha, a crítica não gosta, mas esse filme nasceu um clássico para mim. Apesar de todos os problemas, ele é um clássico. Nasceu um clássico. Aparentemente, ele segue esse padrão de gênero de ação, né? Com o anti-herói, na verdade, ele não é um herói, ele é um anti-herói, ele é um pária dentro da própria instituição. Mas esse filme do Cobra traz muita reflexão interessante desde o começo, né? Sim. Quem participa desse clã que quer o novo mundo é a polícia, são os médicos, são supostos advogados ou engenheiros, que são aquelas figuras que participam do ritual de iniciação, lembra? Logo no começo deles batendo os machados, né? Sim.
E depois, essa história da doença e da cura é muito significativa, porque é como se ele muito estivesse fazendo uma emblemático. limpeza na cidade, né? Exato, exato. Ele faz uma limpeza social. É a limpeza E social, por isso ele exatamente. não pode ser, e por isso ele não pode ser penalizado. É a cara, o Cobra é a cara dos anos 80. Eu fiquei pensando, né? A primeira vez que eu vi, eu não saquei tantas coisas do Cobra. Mas olhando a ideia também de lei e de justiça, em um momento, logo na parte final, o vilão fala para ele: você não pode me ferir porque você segue ordens. E aí o Cobra fala: mas eu sigo as minhas, aqui não funcionam as leis da polícia em si mesmo. Exato. Se E a de gente for novo, pensar... né, é recorrente nesse discurso de heróis não respeitarem leis, digamos assim, Não, e se a gente for pensar sobre instituídas, isso, né? o Cobra é fascista. O Cobra é um cara fascista. Ele é um Sim, miliciano, na sim, realidade, é um miliciano. é um miliciano. Com motivações Mas ele é um boas, segundo o filme, mas ele é um miliciano. miliciano. É o Capitão Nascimento da Ele é nossa o Capitão época, se a Nascimento. gente imaginar o Tropa de Exato, Elite, né? exato, ele é o Capitão Nascimento da nossa época. Verdade, Ele faz verdade. aquela limpeza. E tem um momento legal do filme, e não só pela questão da doença e da lei em si mesma, mas a crítica à imprensa que tem nesse filme, né? Porque um jornalista pergunta: mas o bandido tem direito ao processo e a ser preso e não ser executado. E o Cobra Isso, ele pega o pega a cara cadáver do da cara. vítima e fala: então fala para a família dele. Exato, É exato, típica mentalidade do justiceiro, né? exato. Você sabe que o Violência Fábio que acima de está no... violência. Exato. O Fábio que está O nos Fábio, assistindo, ele faz uma pergunta aqui, interessante sobre o Domínio do Medo, de 71, do Sam Peckinpah. Pode ser considerado um filme de ação? Cara, faz muito tempo que eu vi sobre o Domínio do Medo. nossa, eu também. O Sam Mas... Peckinpah era um clássico dessa Então, narrativa mais B, né? De filmes. Então, aí eu acho que o Sob Domínio do Medo, do Peckinpah, que o Dustin Hoffman, ele é um cara pacato. Não, assim, eu acho que ele tá mais para um suspense do que um cinema de ação clássico nos anos 80. Eu acho que ele é mais um suspense. E ele dá uma estetizada na violência, né? Porque é a cara do Peckinpah, mas eu acho que ele tá mais para um suspense do que um cinema de ação por si, assim. Agora é interessante, não sei se você viu, Marcos. Não sei se você viu, Marcos, mas estreou um filme recentemente na Netflix, que mais uma vez não nos paga nada para falar sobre ela, mas estreou lá, que é Estranhos em Casa. Não sei se você Esse eu não chegou a vi ver. ainda. Cara, estreou agora e assim, é impressionante a semelhança temática com Sobre o Domínio do Medo do Sam Peckinpah. Tudo bem, ele traz outras discussões sobre xenofobia, machismo, questão do racismo estrutural da sociedade, mas o clímax do filme tem tudo a ver com o Sam Peckinpah. O rompante de ódio dos personagens tem tudo a ver com o Sam Peckinpah sobre o Domínio do Medo. Fica a dica. Agora, Essa ideia cara, de ódio, vingança e limpeza lembra também aquele. Tudo bem que não faz parte do nosso escopo, mas lembrando daqueles filmes que passavam na televisão, assim, do Charles Bronson, né? Aqueles Desejo de desejos de matar, matar, cara. etc. Death Wish. Aquela série inteira. Cara, a série inteira. E todos os filmes do Charles Bronson, Desejo de Matar, Kinjit, que é Desejos Proibidos, cara, todos acertam com isso. Indivíduos comuns ou indivíduos devidamente legitimados pela lei para fazer justiça, mas que abrem mão da justiça porque em algum momento a justiça não pega aqueles caras que ele tem que pegar. E que aí tudo bem. O próprio Desejo de Matar do Charles Bronson, ele é uma radicalização do discurso do Dirty Harry, do Clint Eastwood. Começa lá, dos filmes Don Siegel. Agora, é incrível, e agora uma coisa que muda muito no cinema de ação, no final dos anos 80, porque nenhum herói de ação, ele sangra. Pelo contrário, ele faz os outros sangrarem. E tem um filme de ação que vai servir, tem um filme de ação feito no início dos anos 90, do James McTeague, que muda a maneira como se constrói esse herói de ação e traz uma dose de realismo que o cinema de ação desse jeito não tinha, que é o John McClane, do Duro de Matar.
Ele foge completamente do estereótipo do herói brucutu. Uhum. Ele é meio gordinho, ele é careca, ele tá descalço, ele não tem um arsenal gigantesco para enfrentar os vilões, mas ele tem algo que o diferencia ainda mais. Ele sangra. Ele apanha, ele bate, mas ele apanha, ele sangra, ele se corta, ele se ferra, ele se quase quebra uma costela, ele quebra uma costela, mas ele ainda assim salva o dia no final. E isso traz uma pegada diferente que vai influenciar todo o cinema de ação que é feito a partir de ali. Porque os estúdios começam a perceber que, opa, então o herói pode sangrar. Então o herói pode ser um homem comum. Mas eu lembrei aqui você falou desse filme, eu lembrei do Duro de Matar, o John McClane sofre muito no filme, né? Então, ele sofre pra caramba. Ele sofre pra caramba. Ele sofre muito, coisa que não acontecia com o Rambo, com o Schwarzenegger, com o Braddock. E ele sangra pra valer. E ele é comum, ele não é um cara musculoso, ele não tem preparo para enfrentar aquilo. E é interessante porque a partir dali, todo herói de ação, ele em algum momento ele vai dialogar com o John McClane, permitindo a criação de uma identificação com o espectador. Porque ele vai falar, porque aí o espectador se fala, bom, então eu posso ser um herói como esse, porque qualquer um pode ser um herói como esse, basta ter força de vontade, motivação e estar no lugar certo. E aí se você for ver, o John McClane no lugar certo é discutível, né? Mas isso vai influenciar o cinema, isso vai influenciar os tipos de filmes que o James Bond vai fazer a partir dali. Uhum. Vai culminar no Jason Bourne, do Doug Liman. Ah, é verdade. Da série dos Bourne, né? Mas o Jason Bourne, depois ele vai servir de referência pro James Bond. Porque o James Bond passa a sangrar a partir do John McClane, o James Bond passa a sangrar. Ele não é mais aquela pessoa com ar-condicionado interno. Que é curioso, né? Porque é que de repente também tem esses intercâmbios de... E a gente imaginando que quem escreve às vezes o roteiro dos filmes do Stallone é ele mesmo que ajuda, né, na composição, ele ainda guarda bastante dessa força. No Cobra ele ajudou também, né? Em partes. No Cobra ele ajudou também, é verdade, do George Pancos Matos. Ele participa, agora, então talvez por isso ele tenha essa forma, né? Você também, quais as disciplinas que você também dá aula, Marcos? Que aí eu vou te fazer uma pergunta. Você dá aula de roteiro também? Não, eu dou cultura fílmica, né? Como você, e dou filosofia e comunicação. E de crítica, curso de crítica da escola. Cara, você acha que do ponto de vista da construção do roteiro, e aí puxando para uma questão mais crítica, você acha que os roteiros de filmes de ação são bem construídos? Ou ele é apenas uma estrutura construída em prol da explosão visual, da explosão cinematográfica que é possível ser obter num cinema de ação? Eu imagino, assim, passando pelo tempo, né, da época que os filmes são feitos, varia um pouco, né? Por exemplo, no caso do Mad Max, dos primeiros, dos 80, ainda tinha uma certa ideia de construir personagens com dramas internos, que mais ou menos funcionavam de um sistema não tão binário assim, com seus próprios dramas familiares e tudo mais, traumas de guerra principalmente, né? Mas no mundo de hoje, mesmo no caso do John Wick, eu acho que tem uma história bem interessante, apesar de todas as explosões e tiroteios, porque a ideia do homem também rompido pela morte da mulher, de algum modo as histórias são bem escritas, né? Se a gente imaginar que... Eles são humanizados, ele é humanizado, eles são né? apresentados... né? Se antes eles eram um pouco robôs, vamos imaginar no caso, sei lá, Predador, Exterminador do Futuro, se bem que depende do diretor e da equipe, né? Da época que estão fazendo o primeiro filme. As franquias, eu sempre fico com o pé atrás, porque sai completamente da primeira história, modificam muito o que tinha sido apresentado. Mas, por exemplo, para mim, apesar do Cobra ser muito criticado, o roteiro é esse, né? É o justiceiro
que precisa salvar o dia sem muitos escrúpulos, né? E que tem a redenção de conquistar a garota que ele salva. Isso funcionou, sei lá, funciona desde o teatro grego, talvez. Esse deus ex machina que vem e salva o dia. Mas você sabe que tem uma coisa que me incomoda, que eu acho que eu sinto falta de uma profundidade maior nesses tipos de filmes de ação, né? Eu acho que assim, o John Wick ele traz uma dose de realismo, pulando algumas 10 na pouco a gente volta. O John Wick ele traz uma dose de realismo, porque ele tem uma motivação, ele é um ser humano, você consegue, ele é humanizado, né? Ele não é uma máquina. Desse ponto de vista, apesar de determinada parte da crítica, aí você sabe que isso acontece, torcer o nariz pro John Wick, mas o John Wick tem esse mérito de ser um herói humanizado. Sim. Ele é alguém factível. Ele é um cara factível. Você encontraria ele aqui. Eu acho que eu acho mais bonito, assim, se a gente puder usar essa palavra no John Wick, é que ele é um homem destroçado pela morte da mulher doente e depois pelo assassinato do cachorrinho. Sim. Que são dois elementos da vida que a gente, de algum modo, quer ter, que é a casa, a família e o cachorro, né? E tudo isso ele perde em 2 dias. Sim, praticamente. Perde tudo em 2 dias. Sim. Perde tudo em 2 dias. E parte para uma vendetta, né? Nem uma vingança, é uma vendetta, porque tem vários códigos dentro daquele grupo de assassinos. E toda hora as pessoas falam para ele, você precisa voltar ativa. Você não é esse homem com sentimentos, né? Aí ele fala, Sim. Não, estou aposentado. E tem uma crise de consciência até que realmente ele vai lá e parte para punir, né? E para meio que parar os danos que ele sofreu na vida. Né? Mas algo que, por exemplo, o Rambo, ele até pensa, né? No começo, por conta da guerra, de imaginar o trauma. Uhum. Mas depois ele se torna aquele elemento de eu preciso fazer o meu trabalho, né? O homem e a sua missão, sozinho, né? Lutando contra tudo e contra todos. E não tem mais espaço de refletir qual que é o lugar dele, a não ser a sobrevivência e matar o oponente, né? Sim. No Predador acontece isso também, né? Você tem elementos de o que nós estamos fazendo no meio da Guatemala, tem coisas nos matando, mas depois, sei lá, você se entrega e decide ficar, né? Um autossacrifício em nome de alguma coisa. Exato. Agora, o nosso colega aqui, deixa eu ver se eu consigo resgatar, o Fábio também, ele fala toca num ponto interessante, que a gente não tratou, que é a Sigourney Weaver em Aliens, né? O que você acha dessa representação da mulher na Sigourney Weaver, né? O primeiro, eu lembro do Oitavo Passageiro, que foi o primeiro, ela tá muito bem no filme, assim, né? Porque ela compõe uma parte militar que a gente imagina ser categorizada pelos homens, e ela comanda aquela nave, né? Ela tem uma força dentro daquela equipe com bastante, digamos assim, com bastante respeito. Algo que nos outros filmes, de algum modo, pelo menos nas outras continuações mais relevantes, tem um apelo dela conhecer, saber lutar, saber operar, né, no que se espera do lugar dela, né? De algum modo, figura feminina em filmes de ação, tirando aqueles filmes norte-americanos B, dos Black Exploitation, né, que tinha bastante heroína. Sim. E a Pangria, a Pangria era uma representante do Black Exploitation. Agora, e depois, nos anos 90, vem com o Kill Bill, né? 2000, que vem com o Kill Bill, com a Uma Thurman de novo. Então, eu acho que tem uma... O Fábio tá falando aqui, o primeiro filme de terror, de fato. O primeiro Alien é um filme de terror. Eu disse, maneiro, sim. Segundo também. Acho que o segundo e o terceiro também, né? É ficção científica, né? Eu acho que dá para fazer. Eu acho que não há um problema de haver uma interseccionalidade entre gêneros, né? Não há um impeditivo de você fazer uma ficção científica de ação, ou você fazer uma ficção científica ou você fazer um cinema de ação com pitadas de terror, né? O que você acha? Eu acho que essa interseccionalidade funciona bem. É que no limite, quase todo o terror tem que ter um pouco de ação, né?
E todo filme, às vezes, de aventura também tem um pouco de ficção e de ação também. Não tem... Eu não consigo ver muitos eixos, assim, divisões de muito gênero. Talvez horror ou terror no mais clássico, como se tem, sei lá, desde os primeiros filmes, Drácula, Nosferatu, essas coisas. Mas tem um pouco de ação nesses filmes, né? Embora sejam mais antigos. Claro. Tem a fuga, né? Tem a fuga, tem o clímax, anticlímax, né? Agora... Agora, eu não me incomodo não quando tem intercâmbio. Tem filme, por exemplo, de ficção científica, que é o caso do Predador, que a gente comentou. Ele é ação. Sim. Ele é ação, mas com ficção que tem. Cara, eu gosto muito do primeiro. O primeiro eu acho muito bom. Eu acho incrível o Predador. Principalmente os recursos visuais que ele utiliza para retratar a visão, a hora que ele faz uma subjetiva pelos olhos do predador. E como ele enxerga de maneira termodinâmica. Ele vê as pessoas por meio do calor. Porra, acho que os recursos da época que se dispunha incrível. O que eu gosto mais do Predador é que ele consegue mimetizar a voz dos personagens. Verdade. Ele vai meio que gravando internamente e depois ele mimetiza na caçada e na parte final, que ele dá aquela gargalhada, que não era gargalhada maléfica, mas dentro daquela condição acabou se tornando, né? Provocação. Mas eu acho que... É o quê? Provocação. Predador ou Alien? Em termos de vilão. É uma batalha... É uma batalha difícil, né? É que eu acho que o Alien é mais romântico, né? Porque ainda tá longe, você precisa viajar numa espaçonave e tudo, sim, né? O outro meio que veio para destruir tudo, né? Então, sim, exato. Talvez o Alien seja o desconhecido mesmo, né? Porque o outro nos conhece, curiosamente, o Predador, né? No filme a menina fala, quando eu era criança, vinha um demônio e as pessoas morriam, e a gente fazia uma oração XYZ, porque o demônio caçava na época de calor, né? Sim, e aí o Arnold Schwarzenegger tá lá de fundo ouvindo, ou seja, não é a primeira vez que esse predador aparece, talvez, né? O Alien você tem que até lá para descobrir. E o Alien, ele tem uma motivação única que é sobreviver. O predador, ele não tá aqui para sobreviver, ele tá aqui para nos caçar. Eu acho que essa... E aí você consegue até criar, por esse ponto de vista, uma compreensão por parte do papel do Alien. Ele não mata só por matar, ele mata para sobreviver. Porque se ele não conseguir um hospedeiro, ele morre. Ele não consegue procriar. O predador, ele tá aqui só para nos caçar, ele não precisa da gente para sobreviver. E vira troféu na mão dele, né? Isso que é mais curioso. Vira troféu ali. Agora, cara, o que você acha da franquia Missão Impossível? Eu lembro só, assim, faz tempo que eu vi, assim. Eu gostava mais o primeiro eu achei divertido. Eu acho que era na adolescência, assim, você vê... Hã? Brian De Palma, né? Aí tem grife, tem cineasta que manja. Eu gosto do Brian De Palma. O pessoal critica muito ele, assim, por aquela ideia do split screen, ou mesmo de fazer quase sempre as mesmas coisas, ou as citações e referências, né? Mas o Missão Impossível, primeiro, eu achei que como toda novidade é bem-vinda, né? A ideia do agente que é perseguido também pela sua própria corporação e precisa se salvar, isso é muito legal, né? Porque ele tá dentro do sistema, mas ele mais ou menos é colocado para fora e perseguido por algo que ele precisa descobrir qual que é a motivação de ser perseguido, né? A todo instante ele passa por aquelas meio que provações, né, do herói, como a gente tinha comentado nos outros filmes, né? Mas eu acho que, pela novidade, o primeiro é bom, o melhor. Então, mas você sabe, de toda a franquia Missão Impossível, eu entendo os méritos do J.J. Abrams, ou deméritos, né? Se a gente for pensar no episódio 9 do Star Wars. Mas o meu favorito do Missão Impossível, e podem me julgar, não tem problema, é o 2. Porque o 2, do John Woo. Porque ele recupera a construção de herói que vigorou nos anos 80 e que tem tudo a ver com a série de TV Missão Impossível que foi construída. Aquela lance de trocar os rostos, que depois ele vai usar numa outra face, né, com o Nicolas Cage e o John Travolta.
aquele Nossa, herói é embaixo. verdade, né? A Outra Face é incrível, cara. A Outra Face tem diálogos memoráveis no John Woo. Aquela ação que se dá em câmera lenta, né? Quando o Tom Cruise vai tentar atacar os personagens os bandidos, né? Ele Uhum. joga uma granada e quando a granada explode ele sai correndo e aí as pombas em câmera lenta e ele fazendo toda uma ação em câmera lenta. Puta, aquilo é muito cinematográfico. Eu adoro John Woo. Você gosta do John Woo, Marcos? Eu não, assim, dos cineastas, assim, do mais ação, não é dos meus gêneros preferidos, né? Eu lembro só desses mais A que Outra passavam Face, Face Off. a outra face eu lembro de toda a história, da vingança também, do cara que quer fugir da cadeia e troca com o inimigo. Aquele filme é legal. É mais memória afetiva Bem do que feito. propriamente acompanhar mesmo o trabalho do John Woo, né? É mais Verdade, memória verdade. afetiva. Mas eu acho que o John Woo ele teve uma grande parceria com o Jack Chan, né? Eu acho que os momentos áureos do John Woo foi em parceria com o Jack Chan, né? O Jack Chan, ele tem aquele... o Jet Li e o Jack Chan, eles têm aquela característica um pouco aquele tipo de cinema, né, chinês, do wuxia, né, de trazer um pouco do épico Sim, da luta com aquela ideia das sim, artes marciais com a fantasia, né? E mesmo nos filmes do Bruce Lee já tinha um pouco disso, né, sim, desses sim, elementos da sim. luta ritmados, né? E o Jack Chan eu acho bom, assim, os primeiros. Aquele último que ele fez com o filho do Will Smith, esqueci o nome, o Karate Kid. Eu gosto daquele filme. Sim, o Cadê? Ele é bem feitinho, assim. Cara, É, eu não acho que ele é bem eu feito, gosto. mas Ele tem umas coisinhas cara, engraçadas, né? Principalmente com a ideia do Wuxia, do menino sim, querer sim, se parecer com a serpente, do movimento do animal, né? De lembrar um sim. pouco dessa ideia mais do conto Eu acho fantástico chinês. as cenas das lutas do novo Karate Kid, né, que devia ser Kung Fu Kid na realidade, mas as cenas das lutas, elas são melhor coreografadas do que no Karate Kid original. Isso é indiscutível. Ah, Mas eu acho que a interpretação do filho do Will Smith, cara, ele compromete o filme, não é possível, cara. Aquele menino atuando mas é muito ruim, cara. Tudo bem, tá dentro do não dá propósito pra do filme, esperar. tá, mas não dá pra esperar. Não dá pra esperar muita Não coisa, dá né? pra esperar muita coisa. Você tá cobrando. Não dá pra esperar muita coisa. Mas aparentemente, isso também faz bastante. Você falou de intercâmbios e de gêneros que se mesclam. O John Wick, ele tem bastante elemento do cinema chinês e também até mais também do cinema japonês como um todo, né? Principalmente pela parte mais estética do sombreamento, às vezes do sombrio, a utilização às vezes da trilha sonora, o ritmo das lutas, né? É muito bem Sim, coreografado, né? Muito bem coreografado. sim, sim. Cara, uma coisa que me ocorreu agora, né? A gente tá falando de John Woo. Eu acho que o cinema de ação que é produzido para além do John Woo nessa parte do mundo é um diferencial, cara. Eu me lembro de um do. Bom, tanto que serviu de inspiração. Quer dizer, ele foi, na realidade, é uma refilmagem. Os Infiltrados do Scorsese é uma refilmagem de um filme de ação da. Agora preciso saber, preciso lembrar de qual país. Não sei se era da Tailândia. Pô, eu queria ver, eu precisava de uma ajuda dos espectadores que estão do pessoal que está nos vendo. Como é que chama? Acho que chama Inimigos Perfeitos, se não me engano. Cara. E tem um outro cara que faz cinema de ação naquela região, Vietnã, Malásia, Tailândia, que é o Ringolan. Cara, o Ringo, e que inclusive ele vai filmar com um cara que fez Tigre e o Dragão, o Chow Yun-fat. Ah, Cara, Ringolan é um cara que merece ser conhecido. Porque ele faz um cinema de ação. Taiwan, obrigado, Fábio. Justo, Taiwan. Ele faz um cinema de ação, cara, que é diferenciado frente ao cinema de ação que o dito Ocidente pratica, cara. E que vai servir de referência para o Tarantino e Cães de Aluguel. uhum. Vai servir de referência para o Doug Liman quando vai fazer Jason Bourne. Cara, Ringolan é um cara que merece ser conhecido. Não sei se você já viu, cara, mas se não viu, fica a dica, cara. Esse eu não vi. Vou atrás. Gosto. O rapaz perguntou aqui sobre o Old Boy, né? Old Porque os Boy, filmes Old Boy, pelo amor de Deus. da Coreia do Sul, aquela trilogia da Lei de Vingança, Old Boy,
e Mr. Senhor Vingança, se Vingança. eu não me engano. Mr. Vingança. Sr. Vingança. Cara, o que você acha? Você gosta? Também é ação, né? É Sim, ação. super. Eu acho Super. interessante. Eu gostei mais do Old Boy. Eu Então, achei o Old Boy fantástico, assim. Eu gosto muito dos três, mas em termos de profundidade narrativa, eu acho que o Old Boy tem mais. Ele tem uma construção de personagem mais rica do que os demais. Ah, E sim. é engraçado, porque o Old Boy, ele é a transposição de um mangá coreano de mesmo nome. E o mangá, eu na sabia minha que visão, tinha tá essa anos adaptação. luz do Old Boy. O argumento é o mesmo, é um cara que é aprisionado, fica X anos preso e de repente ele é solto do nada. Mas o mangá é bem inferior do que o Old Boy, do que o filme. É bem Eu gosto inferior. muito do Old Boy, da cena do corredor, assim. Ah, sim. Porque aquilo ali aquele é o exemplo que a gente estava comentando nos filmes norte-americanos, mas o homem com a sua missão, né? Ele precisa passar Sim. aquele lugar estreito, cheio de gente, e apanha de todos os lados, toma facada nas costas e continua lutando contra todo mundo que tá ali, né? E carrega os corpos para dentro do elevador. Logo na sequência seguinte, ele descendo ali. Um monte de gente morta, assim, ele sai como se nada tivesse acontecido. Nem olha para trás, né? Isso que é significativo. Ele não olha para trás. É o caminho Exato. que ele precisa percorrer. Agora, a adaptação do Spike Lee eu não gostei, não, do Old Boy Você norte-americano. não gostou? Eu não gostei muito, não. O René também não gosta. E, cara, eu não acho tão ruim. Eu tenho pé atrás com certos remakes, viu? Assim, não só de ação, mas de outros filmes. Por exemplo, no caso do Scarface, que também é dos anos 80, do Brian De Palma. Sim. Muda um pouco a história original do primeiro, né, do Howard Hawks, do Scarface, transpõe para uma outra região, de um outro contexto, e eu achei que fez sentido, porque ali nos anos 80 o drama não era mais aquela máfia, digamos, old school, mas era o narcotráfico, e aí problema de imigração, e etc. Então o filme para mim funciona nesse tipo de remake. Cara, eu acho que você tocou num ponto interessante dos dois Scarface, porque o Scarface, Vergonha de uma Nação, do Howard Hawks, ele ainda é construído no âmbito do cinema noir, né? O Scarface do Brian De Palma, ele foi construído para, além de retratar um outro tipo de máfia, ele contém uma crítica social à maneira como os Estados Unidos lidam com o imigrante. Porra, Scarface é incrível. Não só do ponto de vista não só como cinema de ação, mas também como crítica social. O Brian De Palma tem essas espinhadas de vez em quando, né? Sim. De novo? Mas quem vai fazer? O roteiro vai ser dos irmãos Coen e a direção vai ser do Luca Guadagnino. Os Coen são bons, né? Onde os fracos não têm vez é o filmaço. Agora, Luca Guadagnino para dirigir cinema de Scarface, sei lá, né? Você assistiu a refilmagem dele? Aquela história. Não vi, mas falaram que ficou assim deixou a desejar, né? Para ser bem civilizado aqui na live. Deixou a desejar. Pauta, mas vamos fazer um comentário. Eu vou fazer um comentário. Visualmente ele é bonito, ele é lindo. Lindo. Eu achei lindo. Inclusive a parte das danças e tal. Mas se a pessoa tá procurando ver uma refilmagem do Dario Argento, esquece. Fica o original. Não. Nada. Isso acontece de vez em quando com algumas adaptações ou remakes, né? Sai um pouco do. Mas, cara, eu acho salutar. Com outro peso. Eu acho salutar. E não é obrigado a fazer uma releitura ipsis literis, né? Cara, só alguns mas tem umas que funcionam, né? Tem, acho que sim. Tem umas que funcionam, né? Mas outras. Por exemplo, uma coisa que não é remake, mas que aparece bem desenhado no filme, lembrando o Brian De Palma, agora escapou o nome do filme, que tem a cena da escadaria,
dentro da estação, agora Os Intocáveis. Os Intocáveis. Os Intocáveis, ele faz uma citação ali, né? Uma referência ao Encoraçado Potemkin, do Eisenstein. Sim. Mas ali tem toda uma ação, mesmo com aquele estilo de câmera. Ele meio que ressignificou a história, né? Para aquele contexto de máfia, tiroteio. Sim. Mas que eu acho que funciona bem, né? Para dar aquele aspecto de suspense mesmo e construir essa dúvida entre continuar tirando a qualquer custo, parar para salvar o bebê ou todo mundo morrer, né? Porque ali tá numa trocação incessante de projeto para todo canto é lado, né? Inclusive tem um momento nesse filme, não sei se você reparou, Jorge, ou quem estiver assistindo, vê se eu não estou muito maluco, nessa cena, o marinheiro toma um tiro nas costas. Sim. Então, e o que é mais engraçado e o tiro é azul. É que... E o tiro é azul. Oi? O tiro é azul. O sangue dele é azul. Sai sangue azul. E o que é mais engraçado é que você não tem mar em Chicago. Então aquele marinheiro não tinha motivo para estar lá. Exatamente. Ele é só uma homenagem ao Encoraçado Potemkin. Só. Ele é só ele uma homenagem. Aparece e toma um tiro na sua... Essa é uma homenagem. Agora, cara, é muito legal. Tem um cara sobre o qual a gente precisa falar, que é o Michael Bay. O que você acha dos filmes do Michael Bay? Aquele que os carros explodem só de serem encostados, né? Exato. Nossa, a pior indústria automobilística norte-americana, né? Os carros encostam e explodem nos filmes deles. Cara, mas eu acho que o Michael Bay tem um mérito, cara. Ele não revoluciona a linguagem, ele não tá ali para isso. Ele tá lá para fazer dinheiro, cara. E nisso ele tem um mérito. Ele é incrível para fazer dinheiro, cara. Nessa lógica do gênero, que, como eu comentei também da questão do Stallone, ele promete e cumpre dentro daquele que você esperar. Se você quer um filme para ganhar dinheiro, com muitos efeitos, explosões, chama o Michael Bay. Quer um filme com sanguinolência e heróis que não apanham, chama o Stallone. Então eles entregam o que prometem. E eu acho isso... Acho muito válido, aliás. Acho muito válido. Você já sabe o que vai... Quando você compra o produto, você sabe o que vai ter, né? Exato. Ele não tá te enganando. Não tá te enganando. E aí, por esse... E, cara, indo nessa lógica do fluxo de consciência, cara, fluxo de ideias, além da linha vermelha do Terrence Malick, quem procura um filme de... Além da linha vermelha. Quem procura um filme de guerra sobre o Vietnã, esperando que vai assistir um Platoon do Oliver Stone, ou um Nascido para Matar do Kubrick, cara, o Além da Linha Vermelha não entrega absolutamente nada disso. É um filme de guerra que justamente a guerra é a coadjuvante. Ele rompe completamente com esse subgênero de ação que é o cinema de guerra. Porque a guerra não é o elemento principal. Mas é Malick, né? Então, compreensível. Tem filmes de guerra que entram... E também essa questão desses gêneros, né? Que, por exemplo, aparentemente, o Franco Atirador dos anos 70 fala bastante sobre a guerra do Vietnã. Não é um filme de ação propriamente dito, mas tem esses elementos que você vai ver que é o esperar da guerra, é o sequestrado, é o cativo que fica ali tentando disputar com os demais a sua própria sobrevivência, né? Que é uma outra visão do Vietnã, né? Que se tem muito idealizado. O Rambo, eu acho que idealiza mesmo no primeiro filme, e no segundo mais, porque ele retorna, ele fala em algum momento de ser o herói que não deixaram, né? Na parte final ele fala isso, não deixaram a gente ganhar. Né? Exato. Não é que não deixaram, né? Ele estava em outro lugar, né? Eu fiquei pensando nisso, mas como assim não deixaram a gente ganhar? E esse discurso do Vietnã acontece de novo no Predador. Porque eles são veteranos do Vietnã. Exato. E só sobreviveram aqueles dois caras que estão no helicóptero para fazer outra missão, né? Meio que suicida. Eles também são veteranos. E a impressão que dá é que os Estados Unidos ganharam a guerra do Vietnã. Porque todo mundo lembra com muito sonho. E, na verdade, se assistir tanto
sobre a guerra, né, a temática que você comentou, eu achei bem oportuno, de ver o Platoon ou ver o Nascido para Matar do Kubrick, vai ver que o negócio não foi dessa maneira, né? Inclusive, fazendo propaganda da Netflix, tem aquela série sobre o Vietnã, né? Que são vários episódios. Não, do Ben cada episódio Burns, é um né? filme. Sim. Que é Cara, muito o Fábio interessante, tá nos né? Porque é perguntando uma aqui. visão... Sim. Oi. Fábio está nos perguntando aqui sobre o Timur Bekmambetov, né? É o Michael Bay russo, né? Que fez Guardiões do Dia e Procurado. Cara, eu acho esse cara horroroso. Eu gosto do Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros. Eu acho aquele filme legal. Lincoln... ele funciona como diversão. Mas assim, é como o Michael Bay. Ele não vai revolucionar nada. Ele vai te entregar aquilo pelo qual ele foi contratado. Você quer ver a gente explodindo? Ele vai te entregar. Agora, eu acho o Procurado, o Procurado do que é com o James McAvoy e a Angelina Jolie. Você chegou a ver o Procurado? O Procurado eu não vi, eu só vi o Guardiões do Dia e da Noite e o Caçador, o Abraham Lincoln. Cara, eu vi também o Procurado. Eu acho que é mais um dos casos que um dia pode virar uma outra live. A adaptação de quadrinhos que baseia o Procurado não tem nada do filme Procurado. Nada, mas nada. Tem nada a ver. Nada a ver. E eu acho que nem como filme o Procurado funciona direito. Que é a história de um cara que se descobre herdeiro de uma franquia de um clã de assassinos. Mas visualmente ele funciona, porque eles conseguem, eles têm e isso cinematograficamente funciona, porque eles são tão bons assassinos que eles conseguem dar tiro e a bala fazer curva. Eu acho formidável. É formidável, porque funciona bem cinematograficamente. Funciona bem. Eu sempre falo nas aulas, né? A gente, quando assiste filme de ação paquistanês ou filme indiano e acha ridículo aqueles helicópteros e aquelas perseguições de tiro, eu sempre falo, gente, eles estão reproduzindo o que aprenderam em Hollywood. Exato. Tiro que atravessa de todos os lados, bala que nunca pega. Ninguém toma tiro. Assim, nos filmes de ação, mesmo no Blade Runner, se você lembrar, você falou de tiro agora que faz curva. Blade Runner, que é um clássico da ficção científica, e também tem um pouco de ação. Mas o rapaz toma um tiro dentro da sala e a cadeira dele sai andando, né? É uma questão assim de força do disparo que eu fiquei assim, eu fico lembrando disso. Essa linguagem do cinema, né, que é muito característica, né? No Cobra, o vilão atira no carrinho, o carrinho pula. Sim, né? sim. As pessoas tomam um tiro e pulam para trás, né? Elas nunca caem na altura do seu próprio corpo, são baleadas e caem gritando. É um negócio... É típico do cinema de ação. São esses cânones que vão sendo criados, né? Que depois vira piada. Nos filmes de comédia, eles acabam mudando depois um pouco o gênero. Eu acho que o gênero de ação, na sua gênese, ele é um gênero... Ele é feito para ser escapista. Sim. Você trazer para ele uma dose de realismo é uma variante. Salutar, mas é uma variante. Ele foi feito para ser escapista. Para você fugir por completo da realidade por 90 minutos. E assim, confesso que é muito legal de assistir, né? Eu tava revendo os filmes recentemente e eu nem lembrava de algumas coisas, algumas piadas que eles fazem com eles mesmos, né? Tem essa ideia do herói mesmo do faroeste, o nosso amigo Fábio perguntou e a gente até comentou sobre gêneros. O faroeste tinha um quê de ação bastante, né? Principalmente com o John Wayne, né? Opa. O John Wayne na época dele, fazendo uma má comparação, né? Seria o Darín, né? Do cinema argentino, todos os filmes ele tá, e o John Wayne no faroeste, todos os filmes ele tá, né? Que essa figura do herói, do que vai e salva o dia, né? Mas tem faroeste que não necessariamente é só escapismo, tem uns com reflexões interessantes, principalmente os filmes do John Ford, né? São mesmo do Falcão Maltese, do Houston, apesar de ser no ar e tudo, detetive, tem elementos interessantes, né? Sim. E, cara, como você vê o cinema de ação hoje, cara?
Na verdade, eu quase não vejo cinema de ação atual. Então, minha memória, ela é muito afetiva de, sei lá, tá zapeando e parar num... Por isso que eu gosto do Caçador de Vampiros, do Bemantov, né? Porque é um filme bem interessante do ponto de vista desse entretenimento puro. Velozes e Furiosos, eu assisti os primeiros. E também lembro um pouco da perseguição do Mad Max, mas deve estar naquela franquia no 20º filme, né? Eles não acabam nunca com o trabalho. O Transformers, o primeiro, é legal. Sim. Tem um pouco de ficção científica e de ação. Tem uma pegada interessante, né? Bom, os filmes da Marvel, né? O primeiro. Os filmes da Marvel, o primeiro Matrix é muito bom, né? Dos atuais, eu acho que os europeus dos anos 90, Corra Lola Corra é bem legal. Pô, com certeza. E também tem um pouco de ação ali. Tem um timing legal de troca, de visões, de tempo, né? Coisa que o 24 Horas tentou fazer, né? Com o Dick Bauer. Exato, mas de algum ponto sai dessa verossimilhança, né? Que a gente tanto cobra no cinema, mas não sei. E como você vê assim? Eu recebi agora a mensagem que faltam 3 minutos. Faltam 3 minutos. Então, cara, desculpa, rapidinho, eu acho que o cinema de ação, hoje, ele é refém do cinema de quadrinhos. Eu gosto, sou Marvete, eu sou leitor de quadrinhos também, mas eu acho que o cinema de ação hoje, majoritariamente, ele está refém do cinema de quadrinhos. Eu não consigo ver um cinema de ação genuíno. Vocês lembram do John Wick, que é realmente um ponto fora da curva? Mas assim, eu não vejo ele conseguir se reinventar nesse sentido. Eu acho que ele acaba sendo refém, porque a mídia, quadrinhos, ele dá filmes de ação incríveis. E aí eu acho que acaba sendo refém, porque isso traz muita bilheteria. E tem essas franquias todas, né? Que aí você faz os reboots e tudo mais para poder continuar mantendo o público e zerando as histórias mais antigas, né? Exato. Para continuar dentro da indústria. Mas tem um filme brasileiro que eu recomendaria para finalizar, que é o Besouro, né? O Besouro também tem um pouco de ação. Poucas pessoas lembram desse filme. Verdade, o Besouro é incrível. Verdade, o Besouro é incrível. O Besouro é muito bom mesmo. E o cinema é um gênero com luta, incrível. Exatamente. E traz ele, apesar de ser sobre capoeira, tem aquela dança meio de Kung Fu, mas o filme é muito bonito nessa parte da coreografia da dança. Verdade. E é uma tentativa do Brasil fazer cinema de gênero, né? Todo mundo acha que o Brasil não consegue fazer, mas consegue sim. Nos nossos parâmetros não consegue. Sim. Daria para fazer coisas legais, assim, de tantos... falta 1 minuto, a gente vai ter que encerrar agora. O papo tava ficando... De horas. Gente, Marcos, prazer em vê-lo. Vamos fazer outras vezes. Tem muita prazer, assunto, Jorge. Obrigado para quem está assistindo, né? Obrigado para quem está assistindo. Amigos e amigas internautas, né? Que estão participando da... Exato. Procurem o link nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instituto de Cinema, e venham nas nossas aulas. Será um prazer revê-los. É verdade. Apareçam por lá, será uma honra recebê-los com perguntas aí tidas ao vivo, né? Como é que é aqui ao vivo, né? Mas em carne e osso, né? É isso aí. Pessoal, obrigado por participarem. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, gente. Até mais. Valeu, pessoal. Tchau.